essa decisão da Magazine Luiza foi assim algo assim inédito, né, na história recente do Brasil. Se a gente imaginar que a política de cotas, a primeira universidade pública a adotar a política de cota foi no Rio de Janeiro, salvo engano, acho que foi em 1998 ou 99. E assim, desde então, né, muitas medidas afirmativas começaram a ser feitas. Só que isso ocorria muito na esfera pública. A prefeitura aqui de São Paulo, alguns anos atrás, se eu não me engano, acho que foi 2013, eles colocaram cota para negros nos concursos públicos municipais. Algumas autarquias estaduais aqui de São Paulo também seguiram esse modelo. Agora, na esfera privada, isso vindo aí de uma grande empresa, realmente assim é algo, é, não vou dizer assim inédito, mas a nível assim das grandes corporações aqui no Brasil, é algo assim vanguardista, né? Não, a gente até então não tinha visto nada parecido. Eu acho que até pelo porte que tem a Magazine Luiza, é uma das líderes no segmento de varejo, está aí entre os 20 maiores empregadores do Brasil, e talvez assim eles publicarem um programa de trainee voltados exclusivamente para negros, talvez assim despertou a atenção de muita gente. Teve aí até ontem, já tiveram 11 reclamações, representações do Ministério Público do Trabalho, todas elas foram rejeitadas, 16, né? 16 reclamações do Ministério Público do Trabalho. Teve também alguns deputados federais que se manifestaram, né, favoravelmente, contrário. Então, esse é o cenário que se coloca aí, né? O objetivo aí da nossa live é justamente tratar essa questão que, por ser uma decisão que envolve fatores políticos, sociais, acaba, assim, despertando, às vezes, até muito mais o lado passional do que racional, né, das pessoas. E o nosso objetivo aqui é abordar a questão aí sobre o enfoque jurídico, né? Que você tem a colocar, Amanda? Você que trabalha bastante aí na parte do direito administrativo, como que você vê aí essa questão? Então, é interessante a gente ter essa conversa, porque, como você mesmo falou, é uma questão totalmente inicial, primária. É a primeira vez que isso acontece no Brasil, então a repercussão não poderia ser outra. Porque sempre se fala muito de cotas e sempre se foca muito em vestibular público. Então, a gente vem para uma esfera mais de direito administrativo. E com o direito administrativo, a gente tem aquela máxima que só pode ser realizado, só pode ser cumprido aquilo que está em lei. E é diferente quando a gente tem essa conversa numa esfera privada, como é o caso da Magazine Luiza, que ela não pode deixar de fazer, ela só pode cumprir, na verdade, aquilo que não vá criar um tipo de ofensa ou algo do gênero. É uma espécie totalmente diferente dos órgãos públicos. A forma como ela vai atender a lei, a forma como ela tem que cumprir o papel dela como agente privado é totalmente diferente. Então, assim, ela é um pouco mais livre para fazer esse tipo de contato, muito diferente da esfera pública. É muito mais engessada, tem que prestar muito mais contas, né? Uhum. Então, a repercussão foi a nível nacional. Até assim, toda a formalidade que existe, né, no processo de licitação, que envolve, né, o direito administrativo, né, as empresas públicas, repartições públicas de uma forma geral, o ente privado ele não está sujeito a isso, né, ele tem muito mais liberdade. O fundamento dessas alegações, né, dessas queixas que tiveram junto ao Ministério Público do Trabalho, foi justamente assim, que trata-se de um racismo reverso, né? Todas essas denúncias foram rejeitadas. E teve uma em específico aqui, que foi do procurador do trabalho lá de Alagoas, o nome dele é Matheus Gama. Ele fez quando ele rejeitou o ajuizamento da ação,
ele fez uma colocação que eu achei muito interessante, que eu vou até transcrever aqui, ó. Entende-se legítima a política empresarial afirmativa destinada a corrigir as mencionadas distorções históricas de acesso ao trabalho e de ascensão no mercado laboral, decorrentes do passado escravocrata brasileiro, cujo processo abolicionista não foi capaz de, passados mais de 150 anos da assinatura da Lei Áurea, promover uma real inserção dos negros na sociedade brasileira, especialmente no acesso ao trabalho digno e emancipador, etapa indispensável para a afirmação de qualquer indivíduo como pessoa humana. E então foi essa assim, a fundamentação do despacho dele no sentido de indeferir o ajuizamento da ação. Foi nesses termos, eu achei que foi bem interessante, por isso que eu até fiz questão aqui de anotar para mencionar aqui na nossa live. Eu entendo que assim, isso é uma decisão que, por ser uma decisão que envolve fatores políticos, sociais, acaba assim, condicionando manifestações bastante agressivas assim, de ambos os lados, né? Agora, sim, se você falar de racismo reverso, do ponto de vista jurídico, eu entendo que assim seria uma alegação descabida pelo seguinte: se a gente pensar o artigo 7º, inciso 30 da Constituição Federal, ele veda, né, a proibição de proibição de diferentes salários de exercício de funções e de critérios de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil, sendo que o objetivo do legislador constituinte foi justamente assim, impedir a discriminação das classes historicamente menos favorecidas, que aí a gente coloca aí os negros, indígenas, mulheres, e o artigo 3º da Constituição, ele traz lá, objetivos da República Federativa do Brasil, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, certo? Então, assim... Oi. Quer fazer alguma colocação? Não, eu só ia concluir. Tem muita coisa interessante. Exatamente. Assim, eu só ia concluir do ponto de vista assim constitucional, isso daí, assim, essa decisão, ainda que seja uma decisão de cunho privado, empresarial, está em sintonia com os objetivos da República Federativa do Brasil, né? Que é justamente reduzir aí as desigualdades sociais. Historicamente, aí, os negros sempre estiveram aí, alijados, né, do desenvolvimento econômico, e isso se deve, sobretudo, pelo falta de acesso a boas oportunidades de trabalho, né? Assim, eu acho que é muito interessante a gente fazer uma comparativo, como seria essa oferta num concurso público, por exemplo. Não poderia, para haver qualquer tipo de especificação de exigência para um candidato poder ser aprovado naquele concurso, aquele órgão tem que estipular muito. Então, por exemplo, concursos de Forças Armadas tem uma idade limite, teve uma grande variação dessa idade ao longo do tempo, até que idade seria necessária ou não. Até um tempo as mulheres não podiam entrar na AMAN, por exemplo, as agulhas negras do Exército, é muito recente essa participação. Tudo isso é uma busca histórica ao longo do tempo para mostrar até onde a capacidade ela realmente atende àquela vaga. Então, assim, eu entendo que a Constituição Federal e as demais leis, ela tenta, da melhor maneira possível, resguardar a população brasileira. Estamos falando de leis brasileiras. Entretanto, muita coisa vai avançando ao longo do tempo. Então, num país que realmente fosse igualitário na questão de estudo, de desenvolvimento, de oportunidades, esse artigo que você acabou de ler, o artigo 3º da Constituição Federal, ele seria totalmente real, e talvez por isso a Magazine Luiza não precisaria chegar a esse ponto. Então, por mais que a gente tenha uma conversa técnica, inevitavelmente essa conversa vai vir um pouco para o lado sociopolítico, porque é isso que a lei trata, é trazer mais igualdade para a população. E é o que a gente ainda não encontra hoje, não é? E eu acho que assim, eu entendo que o Brasil já, vamos colocar aí, desde 2013, né, colocar aí um marco temporal, está vivendo um período assim de forte polarização política. Teve ontem na Rede Bandeirantes, teve aí debates, eu creio que aí em Manaus também teve, né? Eu acompanhei uma parte desse debate e eu vi assim, que a questão da polarização ainda está muito forte, se manifesta de uma forma muito forte. Então, assim, essas decisões
que assim está em sintonia com assim, uma democratização do conhecimento, uma democratização das oportunidades. Eu acho que o Grupo Magazine Luiza, eles tiveram uma decisão louvável no início da pandemia, isso por volta de março, abril. A Luiza Trajano, ela foi uma das líderes do movimento Não Demita, né? É um movimento feito por alguns empresários brasileiros no sentido de incentivar que os empresários não demitissem os funcionários, né, durante o período da pandemia. E a Luiza Trajano foi uma das empresárias que estiveram à frente desse movimento. Inclusive, tem muita gente falando assim que ela tem pretensões políticas. Eu não sei se esse é o caso, mas se ela tiver também, eu acho que não tem problema nenhum. E, inclusive, assim, eu acho que a política brasileira, tradicionalmente, pessoas assim que não tiveram sucesso nas suas respectivas áreas foram para a política com vistas assim a oferirem vantagens, se autopromoverem. Eu acho que a Magazine Luiza, a Luiza Trajano, seria uma exceção a essa regra. Então, se ela viesse a entrar para a política, eu acho que assim, até pelo fato assim dela ser uma pessoa muito bem estabelecida, uma empresária de sucesso, uma das mulheres mais ricas do Brasil, eu acho que talvez ela teria muito a contribuir, né, com a proposição de leis, com o debate político, do que esses políticos profissionais, né? Então, eu não vejo problema nenhum. Se realmente for o objetivo dela, ela tem pretensões políticas, eu não vejo problema nenhum. E, pelo contrário, eu acho que é uma pessoa até bastante qualificada para ocupar aí alguns cargos públicos. Agora, voltando a falar um pouquinho, tocando na questão aí, jurídica da coisa. Tiveram aqui em São Paulo, dessas 16 representações junto ao Ministério Público, a maior parte delas foram aqui em São Paulo. E eu peguei duas delas que faziam menção à Convenção Internacional da ONU. O Brasil, ele é signatário dos tratados tanto da ONU quanto da Organização Internacional do Trabalho, né? E está na Constituição também que os tratados aos quais o Brasil ele é signatário, ele tem valor, ele tem um peso peso de lei, né, no ordenamento jurídico do Brasil. Então, o Brasil é signatário da Convenção Internacional da ONU sobre Igualdade Racial, que, assim, grosso modo falando, eles pregam que o país, a nação, o país deve desenvolver políticas afirmativas voltadas para a inclusão de grupos historicamente marginalizados. Então, essa decisão está em sintonia. Uhum. Sim, sim. E existe também, olha só que interessante, foi uma coisa que eu descobri recentemente, a Portaria 2121, de 2018, também do Ministério Público do Trabalho, estabelece lá algumas ações, algumas políticas voltadas para a redução das desigualdades sociais, desigualdades regionais e raciais. Isso inclui também as desigualdades raciais. Então, algumas denúncias foram rejeitadas com fundamento nessa portaria 2121 e com base também na Convenção Internacional da ONU sobre Igualdade Racial, que o Brasil é um dos signatários. E com base aí nos termos da nossa Constituição, os tratados dos quais o Brasil seja signatário e que trate sobre a questão de direitos humanos tem peso de lei aqui dentro. Então, a gente tem aí todo um arcabouço legal assim que deixa claro aí que essa decisão da Magazine Luiza assim, não existe nenhum tipo de ilegalidade, né? Não se pode falar em racismo reverso aí por parte da empresa. Até porque entender o que é o racismo reverso vai muito além, eu acho que da lógica, né? Mas vamos pensar realmente de forma racional e vamos pensar pela lógica. Não existe no Brasil hoje, doutor, alguma lei que proíba, literalmente, o que a Magazine Luiza fez? Do seu ponto de vista, existe alguma que realmente pode se fundamentar? Olha, pelo que eu andei dando uma olhada, às vezes a gente não tem muito tempo, assim, mas assim, à medida do possível eu procurei dar uma olhada nessas representações. Eu cheguei a ver algumas delas. E assim, todas que eu vi, eles citavam a lei do racismo, né? Salvo engano, eu acho que artigo 4 da lei do racismo, que assim, você não pode estabelecer critérios
raciais para contratação, para o processo de admissão. Então, assim, essas denúncias tiveram como fundamento esse ponto, né, a lei que tipifica o racismo como crime. Agora, o que acontece? O objetivo do legislador, evidentemente, né, o legislador ordinário, quando foi aí redigida a lei que tipifica o racismo como crime, obviamente o objetivo dele foi tentar proteger os grupos historicamente marginalizados, os grupos que historicamente sofreram racismo no Brasil, certo? E isso daí, assim, tem que ser... se você for fazer uma interpretação literal da lei, você assim, acaba tirando um pouco de contexto. Vamos pegar o seguinte exemplo. Os judeus foram um grupo, assim, historicamente estigmatizados na Europa, certo? Na Europa, em algumas regiões do Oriente Médio. Agora, se a gente for pensar aqui no Brasil, não existe um histórico de preconceito contra os judeus. Não existe. Então, se você pensar assim na lei do racismo aplicado a esse grupo étnico específico, não existe assim um histórico de preconceito. Da mesma forma também, vamos pegar hoje os muçulmanos. Existe assim hoje na Europa assim uma grande carga de preconceito. Nos Estados Unidos já há mais tempo, aí, desde quando teve lá os atentados aí de 11 de setembro contra os muçulmanos. Agora, o Brasil não tem um histórico de preconceito também contra esse povo. Muito pelo contrário, o Brasil assim, é um país que, grosso modo, ele não tem preconceito de natureza religiosa. O que a gente nota, o preconceito, quando se fala de religião, são religiões essas religiões exatamente, que está obviamente relacionado à questão racial. Então, assim, o que eu analisei nessas representações foi o seguinte, que tiveram todas como fundamento aí a lei de racismo, você estabelecer critérios raciais para a contratação, só que o que acontece? O racismo reverso, como foi muito bem fundamentado em todas essas rejeições, nenhuma dessas denúncias foram aceitas, todas foram rejeitadas pelo Ministério Público, e esses despachos tiveram como fundamento justamente isso, a questão de você contextualizar o que está previsto na lei, certo? Certo. Então, doutor, é exatamente esse ponto que eu ia chegar, me perdoe. Contextualizar realmente usar a lei e usar a Constituição Federal em prol da população, de uma forma geral, e principalmente daqueles que fazem parte dessa população que estão tendo uma série de dificuldades, por problemas que não faz parte da culpa deles. Então, o que acontece? Eu vi muita gente criticando a ação da Magazine Luiza, muita gente reclamando e enfatizando que isso aumenta ainda mais o preconceito. Porque algumas pessoas dizem que todos têm os mesmos direitos e por isso têm acesso à escola, à informação, à internet. É uma realidade que a gente sabe que não existe em todos os lugares do Brasil, então não é justo. Já, a partir disso não é justo. E a ideia da política, da Constituição Federal e das leis realmente é proteger a população e as empresas que fazem parte dessa população. O senhor acabou de ler o artigo 3º da Constituição Federal, que fala sobre livre iniciativa, sobre desenvolvimento do trabalho, desenvolvimento social, que é uma obrigatoriedade dos poderes públicos, não é um favor. Deriva dos impostos também, do dinheiro que vem do povo, a finalidade também é essa, é uma responsabilidade. E aí o que acontece? Empresas como a Magazine Luiza e outras empresas que têm uma ação social muito grande, elas ganham alguns tipos a palavra correta não seria desconto, mas de incentivo fiscal para poder realmente trazer para essas empresas pessoas com problemas sociais, problemas financeiros, que normalmente numa entrevista de emprego elas não seriam aceitas. Claro. Doutora, só um ponto que eu queria colocar também. Você tinha falado sobre a questão aí dos benefícios que as empresas ganham. O Sindicato dos Bancários aqui de São Paulo, está previsto, inclusive, na convenção que foi assinada pelos bancos, só que, assim, na prática, infelizmente, a gente não vê isso daí. Está previsto que, assim, 20%
das vagas, né, voltados para trabalhar nas agências bancárias, né, teria que ser destinado a negros e índios, né? E isso não é cumprido pelos bancos. Está assinado na convenção, mas assim também está colocado de uma forma assim, né, não existe critérios objetivos, não existem metas estipuladas. Existe, obviamente, uma boa intenção. O Sindicato dos Bancários aqui de São Paulo é um sindicato muito politizado, muito atuante. Todavia, assim, não existem elementos objetivos. Como que isso será feito? Qual o prazo que isso será feito? Entendeu? Assim, não existem critérios. Né? E, assim, obviamente que trata-se também de trabalhos assim altamente qualificados, que envolve uma boa remuneração. E isso sobretudo assim numa sociedade altamente globalizada como nós estamos vivendo hoje, isso daí é fundamental para o acesso pleno à cidadania. E eu entendo que assim uma determinada classe de pessoas que historicamente sempre estiveram marginalizados, eu realmente acho que é muito complicado você colocar que exista aí um racismo reverso aí nesse processo admissional. Realmente, assim, só se você for querer, assim, pegar assim, um sentido... Você pegar querer, assim, aplicar a lei pura e simplesmente, porque seria, assim, uma coisa totalmente fora de contexto, né? Não tem como você querer colocar aqui você criar uma política afirmativa para um grupo historicamente marginalizado seja um racismo reverso. Então, como é que a gente sabe hoje, que até não muito tempo, eu vi vários comentários na mídia, na internet, dizendo que o Brasil não é um país preconceituoso. Então, como é que a gente descobre se o Brasil é ou não um país preconceituoso? Muitas pessoas acabam comentando que existem pessoas negras que tem estudo, vêm de famílias ricas, que têm condições, é uma minoria da minoria da minoria, mas partindo do pressuposto que existam realmente, eu imagino que existem, mas muito pouco, e tenham se formado em grandes faculdades públicas, como a USP, por exemplo, numa entrevista de emprego, por melhor que seja o currículo dessa pessoa, a análise física contribui muito, às vezes muito mais do que o próprio currículo. E aí que você identifica onde está o racismo. Eu estava vendo uma entrevista, eu acho que no Pânico, falando justamente sobre isso. Se você der educação igualitária, não precisaria mais de cotas. Mas não acaba, o problema não acaba aí. A questão toda é essa. E a gente sabe disso porque existem muitas pessoas negras que são muito competentes por conta própria, desenvolvimento intelectual por conta própria, e elas realmente poderiam fazer grandes mudanças nas empresas que elas poderiam atuar, mas não são chamadas por causa disso, por causa da cor. Isso me faz lembrar muito, eu esqueci, tem uma área dos Estados Unidos que as grandes empresas, as grandes indústrias, elas nascem globalizadas e elas chamam principalmente pessoas do mundo inteiro para atuar nessas empresas. Justamente para isso, para poder fazer um produto ou um serviço para o mundo, e não para um tipo específico de pessoas. Sim, a Apple é uma delas, né? A Apple, ela foi, inclusive, salvo engano, uma das pioneiras, né? E eu acredito que a Magazine Luiza ela é uma pioneira justamente nesse sentido e não só nesse. Eu já li alguns artigos, na verdade, falando que ela, nessa pandemia, aumentou o lucro dela em comparação a outras empresas que realmente tiveram uma grande queda financeira, a ponto de demitir algumas pessoas. Grandes empresas, grandes fortunas. E a Magazine Luiza, mais uma vez, está demonstrando uma forma diferente de trabalhar. Antes da gente falar da questão do pioneirismo da Magazine Luiza, eu acho que seria pertinente fazer um comentário. Você falou assim que o Brasil é visto como um país que não é preconceituoso. Eu acho que isso acontece pelo seguinte: diferente dos Estados Unidos, nunca teve uma legislação no Brasil, por exemplo, expressamente proibindo os negros de ocuparem certos postos de trabalho, salvo algumas exceções. Por exemplo, na Marinha até
até o início do século XX, os negros eles não poderiam ocupar os cargos de oficiais na Marinha, salvo engano, na Aeronáutica. Mas assim, aí se trata do Estatuto Militar, né, da época. Mas assim, de modo geral, o Brasil não tinha assim uma legislação que expressamente proibia os negros de assumirem certos postos de trabalho, de terem acesso a certas a, a certos lugares, como por exemplo nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, se a gente for pensar que até os anos 60 era proibido o casamento interracial, né? É absurdo, porque isso do ponto de vista histórico é algo recente, isso não tem 60 anos, certo? Quer dizer, perdão, não tem 70 anos, foi até, salvo engano, 68, que a Suprema Corte americana ela aboliu várias leis racistas. A lei que impediu o casamento entre negros e brancos, a lei que proibia negros de sentarem nos ônibus, branco sentava de um lado, negro sentava do outro, negros não poderiam morar em certos bairros da cidade, negros não poderiam acessar os mesmos lugares que os brancos. Então, o que acontece? Lá, como foi uma coisa mais explícita, então, assim, é muito mais fácil você entender os Estados Unidos como um país racista do que o Brasil, sendo que o racismo ele está no cerne da escravidão. Tanto o Brasil quanto os Estados Unidos têm um passado escravagista. Só que o Brasil, a escravidão aqui durou muito mais tempo e envolveu um contingente de pessoas muito maior. Então, se você for pensar sob esse ponto de vista, o racismo no Brasil ele é muito maior que nos Estados Unidos. Agora, o que acontece? Nós temos um racismo velado, certo? Que é muito mais complicado de combater. Exatamente, exatamente. O maior jogador de futebol da história do Brasil é negro, Pelé. Ele foi proibido de jogar em alguns times, ele foi aceito no Santos, porque o Santos era um clube assim, que era um clube fora da capital, que na época tinha assim, regras mais flexíveis. Mas o Pelé, ele foi rejeitado por vários clubes da capital de São Paulo por ser negro. Olha só, olha só. E nós estamos falando do Pelé, do maior jogador de futebol e talvez assim, um dos brasileiros mais bem reconhecidos internacionalmente, que é o Pelé, certo? O Pelé ele foi rejeitado em vários clubes da capital, foi para o Santos, como o Santos era um clube assim, vamos dizer assim, um pouco fora do eixo, né? Então tinha regras mais flexíveis. Mas isso é uma coisa assim, o racismo no Brasil, ele é um racismo institucionalizado e muito mais difícil de ser identificado, porque não teve assim, esse passado igual nos Estados Unidos, que tinham assim, leis que separavam o branco do negro, como teve também lá na África do Sul, até 1994, a lei do Apartheid, né, que estabelecia que os negros não poderiam viver nos bairros mais centrais de Joanesburgo, eles tinham que viver nos bairros mais periféricos. Então, essa questão assim está diretamente ligado à questão da escravidão. Agora, voltando a falar da Magazine Luiza, desse protagonismo deles, realmente esse dado que você apontou é um dado muito notório, não só o faturamento deles aumentaram, como assim a questão do valor da ação, né? As ações da Magazine Luiza tiveram aí uma valorização muito maior do que as demais concorrentes, né? As demais varejistas, a Magazine Luiza cresceu bastante. E esse protagonismo que ela está tendo, eu entendo que assim, outras empresas vão embarcar nisso daí. Até porque é uma quebra de paradigma, como nós havíamos falado no início do vídeo. As políticas afirmativas começaram inicialmente na esfera pública. Agora, na esfera privada, isso eu vejo como assim, um protagonismo, e eu acho que é uma tendência. Existem muitas empresas aqui no Brasil que têm assim, muitas ações vanguardistas, como por exemplo, o Banco Itaú, eu já vi muitas ações não relacionadas a esse aspecto racial. Por exemplo, o Banco Itaú é uma empresa assim, que eles investem muito nessa questão da inovação. A XP Investimento também, que é uma empresa que hoje uma parte dela é controlada pelo Banco Itaú, é uma outra empresa também, inclusive o presidente da XP, juntamente com a Luísa Trajano, foram um dos empresários que estiveram à frente desse movimento Não Demita. Uma outra empresa também que eu vejo, bom, falei do Banco Itaú,
Você vê que são poucas, Não, né? não E são, então, esperamos chegar em 2000. não são poucas. Agora me fugiu da memória, mas enfim, assim, existem algumas empresas e talvez assim, eu vejo que muitas empresas não façam ações desse tipo com medo Uhum. assim da represália do mercado. Não sabe assim, como que isso vai impactar o meu produto. Então, assim, a decisão da Magazine Luiza, além assim de inovadora, foi uma coisa corajosa também. Porque, assim, o que eu percebi, assim, que eu li muito sobre esse assunto nas últimas semanas, assisti muitas reportagens, houve, assim, uma receptividade boa por parte da sociedade, por parte do público em geral, o que, obviamente, vai impactar positivamente nas vendas deles. Agora, isso poderia ter Sim. um efeito inverso, né? Isso poderia ter um efeito inverso. Então, eu acho, Mas assim, assim, foi muito essa corajoso ação, da parte deles também. mas você percebe que essa ação da Magazine Luiza, ela está sendo mais uma soma do que ela como empresa tem demonstrado que ela é inclusiva. Ela realmente, em relação à não demissão, quando boa parte do Brasil fechou com a pandemia, a gente só teve acesso via tecnologia, ela desenvolveu uma nova forma de venda, ajudando as próprias pessoas em casa que tinham acesso à internet, com celular, para ter uma renda extra. Então, ela tem pensado, a gente tem acompanhado isso pelo menos, ela tem pensado na situação atual no mundo, no Brasil, e como pode ajudar, e, consequentemente, como isso pode ter uma grande notoriedade para ela. Porque, no final das contas, foi um marketing muito bom também. É um marketing de reflexo do que ela tem mostrado que ela pensa. Eu entendo que assim a intenção por parte da empresa, por mais assim, a gente está avaliando assim todos os aspectos positivos disso, só que assim a gente também isso daí provavelmente foi a ideia de alguém lá do departamento de marketing da empresa que entendeu que assim era um momento propício para esse tipo de política, da mesma forma quando eles defenderam lá, tiveram à frente do movimento Não Demita, resolveram Uhum. manter os funcionários, é, foi assim, isso foi avaliado assim, os impactos positivos que poderiam estar sendo oferidos pela companhia. Então, obviamente que a intenção foi a questão do marketing esteve assim no cerne da coisa, né, no cerne dessa decisão. Agora, também a gente não, né, isso é óbvio, né, uma empresa ela vive do nome, né, ela vive Sim, e do né, lucro. do lucro. Então, obviamente que a gente respeita essa decisão, porque não é porque assim foi uma decisão voltada com esse viés que a gente vai reduzir assim os impactos positivos que isso teve e o que eu vejo também a própria internacionalização da companhia também, né? Porque isso está em sintonia com as tendências globais hoje, né? Hoje a gente vê Sim. assim, a mundo afora, várias manifestações antirracistas, né? O que ocorre aí principalmente nos Estados Unidos, porque lá é o centro do mundo, né? Então acaba tendo visibilidade no mundo todo. E isso está desencadeando aí várias manifestações antirracistas. E isso eu acho que até para a própria internacionalização da Magazine Luiza é algo muito positivo. Então, esse tipo de marketing, do meu ponto de vista, ele é muito bem aceito. Eu acho que as outras empresas podiam embarcar nisso para difundir mais essa ideia. Porque tem que fazer marketing. Na verdade, cada pessoa, acho que as pessoas poderiam entender isso. A gente faz a propaganda do nosso serviço. Nós somos advogados. A gente tem que entender o que acontece no mundo. A gente Uhum. conversa, a gente estuda, é o que a gente é. Então, todas as pessoas, todas as empresas, elas fazem marketing, mas o marketing ela pode ser nocivo, ele pode ser muito específico e, por ser específico, ele vai ignorar boa parte e vai fazer essa diferença. Isso realmente é uma diferença muito, muito ruim. Ou ele pode fazer o marketing como ela fez, por exemplo, de apontar algo que é muito óbvio, mas muitas pessoas não enxergam e ainda assim ajudar muita gente. Na Claro. verdade, muitas pessoas têm essa dificuldade e entendem como racismo reverso, mas a ideia não é separar. A ideia é, você, pessoa que protocolou essa denúncia no Ministério Público, você se incomodou nessa situação específica? Imagine essas outras pessoas que finalmente estão tendo um acesso a essa vaga boa, que não é uma vaga de segurança, não é uma vaga, sabe? É uma vaga muito Com boa, uma ótimo vaga de salário, gerente. inclusive, né? Com salário tá
acima da média do mercado, né? Imagina o que essas pessoas não tiveram que esperar durante todos esses anos estudando, estudando, trabalhando, tendo a responsabilidade de assumir o que ela queria para a própria vida, a vida inteira. Você protocolou, você fez isso em uma ação, um momento da sua vida. Imagina essas pessoas que, na verdade, a gente pode ter duas ações nessa situação da Magazine Luiza. Ou a gente embarcar nessa ideia de racismo reverso, ou você pode entender, somos todos cidadãos brasileiros, realmente deveríamos ter os mesmos direitos. Tem pessoas que não têm o mesmo direito. E aí? O que se faz? Então, eu acho que foi uma jogada de marketing muito boa. Você sabe, ó, eu como eu atuo forte na área trabalhista, eu recebi assim muitas mensagens de alguns clientes que tentaram se inscrever nesse processo e falaram assim, nossa, eu não vou conseguir me inscrever pelo fato de não ser negro, porque você clica lá, teve até uma pessoa que tirou uma foto, me mandou lá, falou, ó, você clica lá, não negro, já, a tela lá já bloqueia para você passar para as próximas páginas para você complementar o seu cadastro. E assim, o pessoal ficou assim, Indignado, né? indignado. E assim, eu estava conversando com um colega advogado no começo dessa semana, e assim, ele se posicionou contra também. Qual foi a sugestão dele? Ele disse assim, olha, eu acho que a empresa poderia seria assim, algo muito melhor lançasse um programa de trainee voltado para pessoas que moram em comunidades, por exemplo, pessoas que oriundas de famílias de baixa renda, pessoas que moram em regiões mais pobres. Ele acha que o impacto seria mais positivo. Só que a gente também não pode esquecer que existem vários entraves, né? Então, para o acesso da população negra no Brasil, né? Então, eu acho que acabou sendo assim, do ponto de vista se a gente for pensar assim, do ponto de vista do impacto social da medida, eu acho que assim, nos moldes que foi feita, acabou sendo muito maior. Então, essa ideia dele é muito interessante, de ter um acesso melhor e maior para a educação para as comunidades. E eu vou dar essa opinião de uma forma muito resumida, porque... Saúde. Vou dar essa opinião de forma muito resumida, talvez eu não vá apontar todos os pontos principais. Mas eu imagino que a situação problemática seja exatamente duas para pessoas negras. Eu não vou poder, né? Então, que eu imagino que seja. Pode ter mais coisas, por favor, me perdoem. Mas eu imagino que sejam dois os grandes problemas. O primeiro é a falta de possibilidade de desenvolvimento intelectual e educacional. Mas se o Brasil realmente fosse igualitário nesse critério, ainda assim essas pessoas passariam dificuldades para arranjar emprego. A questão não é só ela conseguir uma vaga na UERJ ou na USP com cotas, mas quando essa pessoa negra se forma e ela tem um ótimo rendimento escolar e tal, o currículo dela é incrível, numa entrevista de emprego para uma vaga tem 5 pessoas, tem ela e mais 3 pessoas não negras, e 2 negras e 3 não negras. Esse currículo realmente, na prática, vai ser analisado criteriosamente, ou o fato dela ser negra, automaticamente ela não consegue essa vaga? Então, não é só a questão de problema educacional. E esse marketing, essa ideia da Magazine Luiza, despertou na cabeça das pessoas justamente esse ponto, porque as pessoas focam muito em cota, vestibular e educação, e o problema não é só esse. É um problema muito importante, que tem que ser resolvido, mas não para por aí. E aí está o ponto todo da situação, que é a questão do racismo estrutural, de você olhar para uma pessoa muito bem vestida, um negro de terno e gravata, e em vez de achar que ele poderia ser um engenheiro, na verdade ele é um segurança. Isso é um racismo estrutural. É de você ver um rapaz cortando as flores numa residência, numa foto, e achar que ele é o jardineiro e não o dono da casa. Isso é o racismo estrutural. E por isso a ideia da Magazine Luiza foi muito pertinente. E se a gente for, pensar assim que o mercado privado assim não é muito receptivo a essas ações, né? Até eu não diria assim nem por má fé por parte dos empresários, mas eu acho que assim existiria talvez assim um medo de represálias, assim, como que vai
como que a sociedade irá se comportar nisso daí. Eu acho que existe assim esse receio. E aí eu volto a frisar que foi assim uma atitude bastante corajosa, porque assim a gente teve uma posição, uma aceitação por parte da sociedade muito boa, muito boa. Eu acho que Uhum. se tivesse uma pesquisa de opinião pública hoje, iria dar assim em disparado uma aceitação dessa questão, entendeu? Agora, a gente não sabia o que poderia vir a acontecer, certo? Tudo bem que assim, a Magazine Luiza tem toda uma equipe que faz um estudo lá, pode até contratar uma empresa especializada para fazer esse tipo de pesquisa. Agora, existia o risco, né, de não ser algo assim muito bem aceito por parte da sociedade Uhum. e causar impactos negativos na companhia. É. E interessante que teve uma empresa recentemente no Dia dos Pais, eu não lembro se foi a Avon, a Natura, no caso do Tami. Foi a Natura. Aí Foi a tá mais Natura. ligado à questão LGBT, né? É, mas eu estou trazendo esse assunto justamente pela questão do impacto e pela questão da minoria. Essas duas empresas, em relação a esse assunto nesse ano de 2020, eu acho que elas tiveram grande visibilidade justamente por causa disso. A, a Natura, ela não teve uma visibilidade talvez tão boa como a Magazine Luiza, e aí a gente entende mais ou menos em que pé o Brasil está agora em 2020 em relação a esse tipo de temática. Mas ainda assim, essas pessoas que criticaram a ação da Natura, eu não imagino que elas diminuíram suas compras, apesar disso. Então, no final das contas, a empresa ganha uma grande visibilidade. Eu acho que isso para a empresa em si já ajuda bastante. E É, depois, se não der certo, é questão de marketing, né? e também assim, essa questão da Natura, eu não cheguei a avaliar os impactos, a gente poderia até depois pensar em É. fazer até uma live sobre isso. É que eu acho que não é tão atual assim, né? Também. Uhum. Mas, enfim, eu não cheguei a analisar, depois, até por uma questão de curiosidade, eu vou procurar saber. Agora, a gente tem que imaginar também que quem esteve por trás aí foram várias lideranças evangélicas, assim, com o devido respeito aos evangélicos, às pessoas que professam a sua fé de forma honesta e tal, mas assim, lideranças assim claramente corruptas, claramente assim com a questão da idoneidade, honestidade, assim, questionável para poder assim fazer qualquer colocação nesse sentido. Então, é, talvez assim pode ter sido uma aposta que não teve assim um efeito tão positivo como foi o caso da Magazine Luiza. A Magazine Luiza está tendo uma aceitação por parte da sociedade muito boa mesmo. E eu vejo assim que essas ações no futuro, talvez a gente poderia futuramente ter aí um programa de trainee voltado exclusivamente para mulheres, né? Apesar de eu achar que assim a tendência das mulheres ocuparem postos estratégicos em empresas já é uma coisa que já vem aí há alguns anos, né? O problema das mulheres é um pouquinho diferente, que a gente pode conversar sobre isso em uma live específica, porque é um tema muito interessante e é muito atual também. Uhum. E agora, sim, seria muito interessante a gente fazer uma divisão do aspecto dessa vaga de treino da Magazine Luiza, pensando como seria isso no concurso público e como seria isso no direito administrativo, né? E como isso no direito do trabalho. A questão toda em relação ao concurso público para especificar aquela vaga, o órgão tem que justificar por quê. Por que aquele tipo de pessoa, por que aquela idade, justificar que realmente tem a função para aquela vaga em específico, aquele cargo em específico. Por exemplo, um exemplo muito interessante. Até um tempo atrás, as mulheres que prestavam concurso público e passavam para a fase de exame de saúde e elas engravidavam, elas perdiam a vaga, porque elas não podiam fazer aquele exame por uma questão de saúde. E tem uma lei em andamento, ainda não foi aprovada, mas já vi algumas decisões caminhando para essa lei, algumas sentenças, que as mulheres podem aguardar o final da gestação, passar 5, 6 meses do tempo saudável e aí sim poder fazer essa fase do concurso. Então, assim, a lei, ela não deveria ser engessada. A finalidade real da lei é realmente acompanhar o desenvolvimento e atender cada vez mais as pessoas. E no caso da Magazine Luiza, não tem essa justificativa específica para poder
somente contratar ou fazer entrevista determinado tipo de pessoa. Não deveria, num Brasil real, verdadeiro, correto, justo. Não está. Então, na verdade, a Magazine Luiza está atendendo muito mais o artigo 3º da Constituição Federal do que muitos órgãos públicos e a maioria das empresas brasileiras. Ela realmente está dando oportunidade de trabalho. Mas você acha que um concurso público, vamos pensar agora do ponto de vista jurídico, Ok. com relação à decisão em si da Magazine Luiza, eu acho que já está bem claro a nossa posição, que não existe nenhum tipo de ilegalidade do ponto de vista jurídico, né? Eu acho assim, algumas pessoas que vão assistir essa live talvez podem ficar indignados com a gente, mas assim, eu acho que tanto eu quanto a doutora Amanda, a gente deixa bem claro que assim, a gente respeita posições de qualquer natureza. Eu, por exemplo, eu tenho vários amigos advogados extremamente competentes, pessoas assim que eu gosto muito, tenho em boa conta, que foram assim veementemente contrários a essa decisão por parte da Magazine Luiza. E assim, eu respeito. Agora, eu entendo que do ponto de vista jurídico não existe assim nenhuma ilegalidade com relação a esse ponto, né? Essa decisão da Magazine Luiza não existe nenhuma ilegalidade. Agora, vamos pensar do ponto de vista de um concurso público, porque aí já existem certos princípios de natureza administrativa que lá a banca examinadora deveria cumprir, né? A banca examinadora, o órgão que está contratando, eles devem cumprir, né? Eu já acho que num concurso público isso daí já poderia, a legalidade disso já poderia ser questionável. Poderia, mas eu consigo visualizar que o concurso público poderia abrir determinadas vagas específicas. É porque, na verdade, como é um órgão público, já tem essa determinação para cota. Então, teoricamente, ele já atende. Por isso que a questão toda, eu citei, é a questão de estudo e a questão de oportunidade numa entrevista ser aprovado. Mas uma coisa importante da gente falar aqui é o princípio da legalidade e a gente vai tentar mastigar, sempre que a gente fizer essa live, de uma forma que todas as pessoas, advogadas ou não, entendam o que a gente quer dizer. Essa é a finalidade, levar o direito a livre acesso para todo mundo. Eu realmente acredito nisso. Então, a lei diz que para o órgão público só pode fazer determinadas coisas que a lei permitir. Está lá escrito na lei. Deixa eu só te perguntar um negócio, desculpa te interromper. Tá muito barulho agora? Não. Não, Foi um leve barulho, mas não Ah, deu tá, pra... não, é que tá passando, igual eu falei, aqui a rua aqui é comercial, então acabou de passar um carro de som aqui, eu achei que poderia comprometer. Pode ser aniversário, doutor. Carro de som geralmente é isso também. Não deveria, né? Em épocas de pandemia, assim, os aniversários deveriam aguardar um pouco. A gente ainda está na pandemia, né? Ano que vem todo mundo vai ganhar presente de uma vez só. Se Deus quiser, quando a pandemia passar, tiver vacina, torcemos para isso. Em relação ao órgão público, a concurso público, os órgãos só podem fazer aquilo que está na lei. Empresas privadas é justamente o contrário. Elas podem fazer tudo que a lei não proíba. Sim. É o oposto, né? E no final das contas, a gente mexe com dinheiro público, porque muitas empresas que pagam impostos e a gente, quando consome o serviço ou compra o produto, está pagando imposto. Na verdade, tudo acaba mexendo nessa parte pública. De uma forma assim, ou direta ou indiretamente, né? Mas assim, um concurso público nos exatos moldes, assim, então você entende que não haveria nenhum tipo de ilegalidade nisso aí? Hoje, se houvesse vagas específicas apenas para negros, essa é a pergunta? É que, na verdade, hoje os órgãos públicos, alguns já têm cotas específicas, vagas específicas. Não, mas aí, assim, cotas, né? Eu nunca vi um concurso 100% só negros e índios, por exemplo. Por ser uma administração pública, eu acho que a conversa sobre isso é muito mais delicada para eles entenderem a possibilidade disso acontecer. Porque para fazer uma entrevista de emprego, dependendo da vaga, você tem um determinado tipo de estudo. Por exemplo, você vai fazer está tentando uma vaga para ensino médio. Temos escolas públicas no Brasil inteiro. Então, basicamente, teoricamente, você precisa ter apenas terminar o segundo grau. Para concurso público, não. Você está competindo
realmente em vários níveis, em várias fases de prova. É uma coisa muito mais intelectual. Quando uma entrevista de emprego literalmente é uma entrevista. Você faz uma prova básica, mas não é como seria um concurso público. Então, eu acho que por esse critério de competitividade, os órgãos teriam muito mais dificuldade para fazer algo desse gênero. Talvez a gente pode até pensar em fazer uma live futuramente, tratando desse assunto. É. Bom, doutor, eu acho que assim, as colocações que eu queria fazer eram essas aí. Se a senhora quiser fazer mais algum tipo de colocação, eu acho que o essencial já foi tratado, né? Temos pessoas online, eu queria saber se alguém tem pergunta, curiosidades, comentários. Que às vezes a gente acha que respondeu tudo, né? Mas a gente está acostumado a lidar com o direito de acompanhar a sentença, processo, audiência, conversar com muita gente. E a gente tem acesso a muito tipo de gente, né? Devido ao nosso trabalho. Mas nem todo mundo tem esse acesso a essa ideia. Mas temos mais... Alguém acabou de entrar também. De qualquer forma, as pessoas que não concordarem com o nosso ponto de vista, eu realmente sou do critério de vamos conversar para entender o posicionamento do outro, porque eu enxergo coisas que talvez você não enxergue e vice-versa. E eu acho que é isso que está faltando bastante para a gente aqui no país. Você falou da polarização, né? As pessoas estão muito nessa ideia de meu posicionamento é esse, e se você não concorda com o meu posicionamento, você está errado. Na verdade, somos de várias experiências de vida, temos várias histórias diferentes. E a inclusão é justamente isso. Eu incluí na minha vida uma experiência que você não teve, mas eu quero ouvir, eu quero entender. E só para informar que a nossa live vai ficar disponível a partir de amanhã lá no nosso canal do YouTube também. Então, se as pessoas quiserem, né, às vezes a pessoa não se sente à vontade de fazer uma pergunta aqui, pode deixar lá nos comentários, né, a gente responde, encaminha o e-mail. E é o que a doutora falou, né, o importante assim, é o debate, assim, o respeito ao pluralismo, respeito a opiniões diferentes. Eu acho que isso contribui muito para o nosso desenvolvimento pessoal, né, e para o desenvolvimento social como um todo, né? E eu acho que esse foi mais um ponto assertivo da Magazine Luiza. Ela está trazendo no meio da sociedade uma conversa como essa, que metade do tempo era evitada, metade do tempo as pessoas achavam que era desnecessária. Mas veja só como é interessante, como é necessário realmente. É verdade. Eu acho que estamos ou tímidos ou respondemos todas as perguntas. Não, eu acho que sim, eu acho que já foi tudo que a gente tinha para falar, né, os pontos principais, eu acho que foram colocados, eu acho que dá para a gente fazer o encerramento, e aí a gente já deixa aí um convite aí para a próxima live que a gente tá pensando em fazer aí sobre alguns direitos, a gente está falando das mulheres, a intenção é fazer fazer live de sexta-feira, né? Essa foi excepcional, né, doutora? Mas assim, eu acho que na segunda-feira é um dia melhor, né, para a gente fazer. A gente tem muitos temas, muitas pessoas acabam fazendo perguntas parecidas sobre vários tipos de assunto, desde problemas de direito do trabalho que as pessoas enfrentam no dia a dia, problemas de consumidor, como está com essa pandemia, eu vou viajar, cancelaram a viagem, conta de energia. Eu não sei o senhor, mas toda semana, praticamente todo dia, alguém tem problemas de energia e não sabe como vai resolver esse problema. Então, temos muitos assuntos para falar. A gente está pensando aí numa próxima live tratar de alguns direitos da mulher que não existem ainda no Brasil, né? Alguns direitos exclusivos da mulher. A gente só está pensando em qual vai ser o tema, qual vai ser a data, mas já fica um convite aí para o pessoal que está acompanhando aqui. E só para reiterar que vai estar disponível no nosso canal do YouTube. Vocês também podem ficar à vontade para deixar nos comentários lá, sugerir aí assuntos para a gente tratar aí em vídeos futuros, aí em lives. E eu acho que é isso, doutora. Eu, da minha parte, assim, não tenho assim, mais nenhuma questão a ser colocada. Doutor, eu agradeço bastante. Estamos fazendo essa ponte jurídica aérea Amazonas, São Paulo, norte do Brasil, que a gente não vê tanto assim, né? E é muito interessante, como a gente estava falando, de realidades, né? A realidade aqui do norte é bem diferente do sudeste, que é bem diferente do nordeste. Não somos a mesma coisa, somos muito diferentes e eu acho que a gente precisa realmente de mais debates como esse. Mais conversas, na verdade, né? Para aproximar mais. Afinal de contas, a gente respeita, temos direitos e deveres muito parecidos como cidadãos brasileiros. É verdade. Então, é um prazer, eu agradeço muito o convite.
Verdade, obrigado, viu, doutor? Eu que agradeço aí pela sua participação. Forte abraço aí para todo mundo de Manaus, os nossos clientes aí do nosso escritório de Manaus aí. Fica todo mundo aí com Deus, né? E fica aí o convite para as próximas lives aí também. Agradeço. Abraço, São Paulo. Saudade de São Paulo. Muito obrigada. Um abraço. Hoje São Paulo está parecendo Manaus. Eu acho que está mais quente aqui do que aí. Hoje está chovendo, mas nós está parecendo São Paulo. Está frio. Tchau, doutor. Um abraço. Obrigada. Obrigado. Tchau. Boa noite.